Olá, pessoal. Então, vamos fazer os exercícios, novos exercícios relativos, exercícios extras relativos à estrutura de repetição e listas. E esses exercícios, eles são, vocês devem utilizar justamente para verificar se vocês estão preparados para a prova, porque foram questões anteriores de prova e estão no mesmo nível, né, da prova que vocês vão fazer previamente, a prova da etapa 2. E o intuito que eu tenho, assim, a dica que eu dou a vocês é que tentem fazer primeiro os exercícios e depois vejam a explicação quando não mais puderem, certo? Porque aí vocês vão poder exercitar justamente o treinamento do pensamento de vocês para questões, para resolução de questões desse tipo, certo? Porque se vocês virem logo a resposta aí, vocês não vão entender como é que vocês podem evoluir, no que vocês estão errando, coisas desse tipo, certo? Esses exercícios, eles também estão lá no site da disciplina. Então, vamos lá. O primeiro uma empresa está distribuindo aumento de salários aos seus colaboradores mais novos. Fazer um programa para receber um número N correspondente ao número de funcionários da empresa, tal que N esteja entre 3 e 30. Não permita que o usuário digite um número inválido. Depois, ler o nome, o tempo de serviço em meses e o salário dos N colaboradores e guardá-los respectivamente nos vetores nome, tempo e salário. Calcular o valor do menor tempo de serviço e acrescentar um aumento de 15% aos salários dos funcionários com menor tempo de serviço. E, finalmente, imprimir os nomes de todos os funcionários que tiverem recebido aumento de salário. Então, veja que esta questão é parecida com as questões que a gente resolveu, né, anteriormente, como questões extras, em que tinha 3 vetores, né, nesse esquema, né, 3, 2 vetores, mas assim, eram sempre vetores que tinham justamente o vetor nome, o vetor tempo e o salário, e essas informações sobre nome, tempo e salário estavam correspondidas através dos ints do vetor, né? Então, na posição 0 de cada vetor, eram as informações sobre o mesmo funcionário. Então, por exemplo, o funcionário do nome J tinha tempo de serviço 3 e salário 10, né? Então, essas informações todas eram sobre J. E aí, assim transcorria. São quantos funcionários? N funcionários. Né? Então, vai de 0 até N menos 1, no caso. Né? E aí, então, é assim que a gente sabe das informações de cada funcionário. E a gente precisa calcular o menor tempo. Então, o menor tempo, ele vai ser, eu estou inicializando com 1000, porque eu sei que esse vai ser um tempo que nunca vai existir, realmente, né? Se eu colocasse menor tempo com 0, aí poderia existir um funcionário cujo menor tempo de serviço fosse 0, né, que ele acabou de entrar na empresa, e então aí ia terminar sempre com 0, né, porque o funcionário não pode ter tempo negativo, menor tempo negativo. Ia ser sempre 0, então poderia ser que o algoritmo calculasse erradamente o menor tempo de serviço, já que ele já inicializa com o menor, aí não funcionaria. Então, eu inicializei com 1000 porque eu sei que com 1000 nunca vai terminar. Aí eu peço até desculpa a vocês que eu tô com rinite aí, eu vou ficar fungando aí ao longo do vídeo, certo? Então, como é que vai ser? Para toda lista, a gente tem justamente tem que usar o for para que a gente percorra todas as posições da lista especificadas. Então, para J no intervalo até o vai de 0 a n-1, ele vai fazer o quê? Vai ler o nome, aí o nome aqui eu não tenho eval, nem put, nem eval, nem int, nem float, justamente porque o nome era do tipo caractere. Aí, então, ele vai fazer input, digita o nome do funcionário. E aí, nessa primeira vez o J é 0, né? Vai ser o nome 0, aí tempo 0, já o tempo ele não tem a parte decimal, então eu faço a conversão do caractere que foi recebido do teclado para inteiro. E finalmente o salário, ele é do tipo real, né? Tem a parte numérica, então eu faço a conversão através do float. Então assim eu vou recebendo tanto o nome quanto o salário, quanto o tempo, né? E vou colocando nas posições correspondentes até preencher toda a minha lista. Pronto, aí a medida que eu vou recebendo a primeira fileira aqui, né? Eu vou já perguntando o tempo corrente que eu acabei de receber.
desculpe, o tempo corrente que eu acabei de receber. Que aqui no caso, o tempo que eu tenho aqui é 3. Ele vai ser menor que o menor tempo que eu tenho na minha mão, que agora é 1000. Então, aí a primeira vez a pergunta é, 3 é menor do que 1000, né? Então, a primeira vez o tempo é 3, ele é menor do que 1000. Aí, então... Ah, meu Deus. Aí 3 é menor do que 1000. Aí, então, o menor tempo passa a ser 3. Não é mais 1000 que estava aqui, né? Ele passa a ser 3. É isso que eu estou dizendo. Se o menor tempo fosse 0, aí a pergunta ia ser 3 era menor do que 0, e aí o 3 não era menor do que 0, o menor tempo continuaria sendo 0. E eu nem teria certeza de que aqui no vetor tempo existiria realmente um 0, né? E aí daria errado. Então, é por isso que o tempo tem que ter um valor... Ah, meu Deus, que crise de espirro. Que nunca vai terminar como o menor tempo, certo? Então pode ser 1000, 2000, 5000, 10.000. Um tempo que nunca vai ser o menor tempo. Realmente. Então isso vai ser feito N vezes, né? De 0 até N-1. E aí quando terminar aqui, o for, quando sair do for, aí quando eu terminar isso aqui, aí eu vou fazer a comparação. O menor tempo, o tempo que eu tenho na minha mão vai ser menor do que o menor tempo, né? Porque se for, aí ele troca. Né? O menor tempo passa a ser esse tempo que eu tenho na minha mão. Se não, o menor tempo continua sendo o que estava. Ele só vai atualizar para um menor tempo se essa afirmativa for verdadeira, né? Isto é, se o tempo que eu tenho na minha mão for menor que o menor tempo que eu achei até agora. Certo? Então, por exemplo, se eu achar aqui, né? Por exemplo, aqui na posição N-1 tiver um menor tempo 1, aí digamos que o tempo, né, N-1 é 1, e aí o menor tempo a gente já atualizou para 3, né? Então, aí vai ser 1 menor do que 3 verdadeiro, então o tempo passou a ser 1. E assim funciona, certo? Aí termina como 1. Aí é dessa forma que o algoritmo funciona. Então, no final, o menor tempo de serviço é, aí no formato de inteiro, o menor tempo que foi calculado, né, dentro desse for. E o menor tempo só vai ser decidido quando percorrer todos os elementos do vetor, isto é, quando o J, né, que está acessando cada elemento individual, vai de 0 até N-1. Isto posto, aí agora a gente achou o menor tempo, a gente vai percorrer o vetor novamente para poder achar as posições onde existe o menor tempo, e naquela posição eu vou achar o salário correspondente e vou dar um aumento de 15%. Então, ó, aí o J variando de 0 até N-1, se o tempo J, né, que a primeira vez é 0, foi igual ao menor tempo, que no exemplo que a gente fez anterior o tempo era 1, né? Então, o salário naquela posição, que inicialmente é 0, vai ser igual ao que era, né, que é a mesma posição, vezes, aí aumento de 15%. Os 15% é pegar qualquer valor e multiplicar por 0,15, mas eu quero um aumento, então vai ser o que tinha mais 0,15. Então, é por isso que fica 1,15. É um salário inteiro mais 15%, fica 1,15, certo? Aí ele multiplica por isso aqui e atualiza o valor do salário. Então, todas as posições onde ele achar o tempo J igual ao menor tempo, aí ele vai dar o aumento de 15%. E quando der esse aumento, ele já vai imprimir. O funcionário, aí no formato de string, tem salário no formato de real, né? No formato de caractere, no formato de real. Aí vai ter justamente, vai ser o nome correspondente naquela mesma posição, onde achou o menor tempo, e o salário correspondente, certo? Aí assim ele imprime todos os salários que tiveram um aumento de 15%, que correspondiam àquele menor tempo que foi encontrado. Certo, aí similarmente a gente tem essa outra questão aqui, né, que também é uma questão que já foi questão de prova, então vou ler aqui para a gente poder resolver. Faça um programa para receber os nomes de N produtos tal que N esteja entre 1 e 20, né, seja maior do que 1, menor ou igual a 20. Vou ler repetidamente os nomes e preços dos N produtos. E armazenar nos vetores, né, ou listas, vetor, que é a mesma coisa que lista, nome, preço, respectivamente, e o programa deve calcular e informar a quantidade de produtos com preço inferior a 50, o nome dos produtos com preço entre 50 e 100, e aqui eu errei, né, era para estar na mesma linha aqui, a média dos preços dos produtos com preço superior a 100. Então, a gente vai ficar sempre verificando o valor de preço. Veja que são excludentes, e por isso a gente vai usar o elif. Eu vou perguntar se ele é menor que 100, se ele é menor que 50. Se ele não for menor que 50, eu pergunto se ele está entre 50 e 100.
Aí se ele for menor de 50, eu vejo a quantidade. Se ele tiver entre 50 e 100, eu escrevo o nome correspondente. Se ele tiver superior a 100, eu vou escrever a média. E a média envolve realizar a soma primeiro e a quantidade de elementos, né? Para depois, quando sair do for, realizar, dividir a soma pela quantidade de elementos para dar a média. Então, é isso que vai ser feito. Então, inicialmente, como na questão anterior, eu vou primeiro receber o N, vou ler o N, vou verificar se ele não está entre 1 e 20, aí não estando, aí ele já sai. Agora, se ele estiver, aí ele continua e recebe outro número e fica nisso, né, até que ele não esteja. Aí eu não sei quantas vezes o usuário vai me informar um número que ele não esteja nesse intervalo. E aí, por isso, eu não posso usar o for aqui. Aí eu tenho que usar o while, porque justamente eu não sei quantas vezes eu vou ficar repetindo a leitura dessa informação, já que o usuário não tem uma quantidade de vezes certa de dizer, de informar qual é o valor que está nesse intervalo, né? Aí, quando chegar nesse ponto aqui, esse valor já vai estar nesse intervalo, porque ele vai ter saído do while. Então, eu vou fazer o quê? Nome vai ser igual no formato string vazia, né? Que são caracteres, vezes a quantidade de elementos, o N foi definido entre 1 e 20, e o preço, né? Aí o preço vai ser o inteiro, aí vezes a quantidade de N's que tem. Então, vai ter N posições inteiras e N posições cuja única posição é um zero, né? E N posições com string vazia. E aí, então, eu preciso saber a quantidade de elementos menor que 50, né? E eu vou inicializar com 0 porque não recebi nenhum elemento ainda menor que 50. A quantidade de elementos que é igual a 100. Porque eu vou precisar da quantidade de elementos e a soma dos elementos, que é maior que 100 no caso, né? Igual não, que é maior que 100. A quantidade de ação é para depois, quando eu tiver esses dados, calcular a média. Então, eu vou percorrer todos os elementos do vetor. Vou inicializar nome J, igual input digito nome do produto, e aqui justamente como o nome é do tipo caractere, né, do tipo string, então eu não vou precisar fazer nenhuma conversão, ele já vai automaticamente fazer a atribuição, né, para a posição correspondente de J, que a primeira vez é 0. Aí o preço já no formato de float, né, no formato de real, eu vou fazer a conversão, então digite o preço do produto no formato de inteiro, que é produto de número J, que a primeira vez é 0, aí vai aparecer aqui, digite o preço do produto 0, né. E aí depois ele vai ficar repetindo isso até N. Aí quando ele receber esse nome e esse preço, ele vai perguntar se o preço corrente é menor que 50. Se for, aí ele atualiza a quantidade de preços que são menores que 50. A quantidade de 50 vai ser igual ao que era aqui, a primeira vez é 0, mais 1. Aí atualizou para 1. Agora, se o preço não for menor que 50, ele pergunta, está entre 50 e 100? Porque se for, eu vou escrever aquela posição correspondente por nome. Agora, se não for menor que 50 e não tiver de 50 e 100, aí ó, eu já vou partir para o cálculo da média, né? Soma é igual ao que era, veja que isso aqui é a forma resumida daquele comando soma, é igual a soma mais preço, né? Estou atualizando o valor. Soma é igual ao que era, que a primeira vez é 0, né? Mais preço J. Então, digamos que o primeiro preço seja 5. Aí ele vai ficar 0 mais 5, então soma vai ser atualizado para 5. E aí a quantidade de 100 vai ser igual a quantidade de 100 mais 1, né? Então, a quantidade de 100 a primeira vez é 0, então 0 mais 1 vai dar 1, então a quantidade de 100 vai passar a ser 1. E aí ele vai pegar o que era depois, quando ele fizer aqui de novo, ó. Quando ele voltar aqui de novo, aí J vai passar a ser 1, então a soma vai ser o que era, mais o próximo preço que for colhido aqui do usuário, né? E a quantidade é o que era 1 mais 1 vai passar a ser 2, assim ele vai caminhando. Pronto. Aí o for vai daqui até aqui, ele faz todos esses comandos. Aí aqui nesse slide eu estou repetindo a última linha do slide anterior, aqui as 3 últimas linhas, justamente para que vocês possam entender a dimensão de que isso aqui estava dentro do for, e aqui está na mesma linha daquele for, então quer dizer, está fora do for, não é um comando, isso aqui não é um comando que é feito dentro do for não, certo? É fora do for. Aí pronto, uma vez que ele sabe já a quantidade de somas e a quantidade de elementos, né, a quantidade de somas e a quantidade de elementos que está dentro, que foram maiores que 100, aí o que vai ocorrer? Ele vai perguntar, justamente, por que ele pergunta se quantidade é maior que 100? Porque aqui, ó, como é que calcula a média? A média dos elementos que são maiores que 100 é igual a soma dividido pela quantidade de elementos. Mas se ele não achou nenhum elemento que é maior do que 100, o que vai acontecer? A quantidade de elementos vai ser o quê? 0, né?
porque a quantidade de elementos inicial a gente viu aqui que é 0. Aí se ele não para nenhuma vez dentro desse else aqui, se nenhuma vez ele é maior do que 100, o que vai acontecer que, como inicialmente era 0, ele vai continuar 0, ele não vai entrar dentro desse else. E aí, nesse caso, aí a quantidade de 100 vai ser 0. Se eu estou fazendo soma, que é qualquer valor, e divido por 0, o que vai acontecer? Vai dar um erro de divisão por 0 e aí o programa para. Por isso a gente tem que perguntar se a quantidade de 100 é maior do que 0, porque se não for, aí eu não faço nem calculo a média, nem mostro a média na tela. Porque senão vai dar divisão por 0. Eu pergunto, quantidade de 100 é maior do que 0? Se for, a média vai ser igual a soma dividida pela quantidade de 100. E aí manda imprimir na tela. A média dos preços dos produtos com preço superior a 100 é no formato de float. Aí calculo a média dos elementos, que eu calculei que é maior do que 100. Se vocês na prova pediram alguma coisa desse tipo, que tiver, calcular uma média e que ele tiver entre 3 intervalos, possa ser que no final das contas a quantidade de elementos que eu vou usar para calcular aquela média, ela possa ser 0. Aí se vocês esquecerem, não se preocupem. Eu corrijo, eu vejo como eu caio e esqueço esse detalhe também, porque eu sei que esse é um detalhe muito complicado de se lembrar, uma questão. Mas, de toda forma, estou dando aqui para vocês o elemento a forma certa de fazer, justamente porque pode dar esse erro de divisão por 0, o programa para, certo? Ok, aí veja que aqui na mesma linha, fora do if, aí eu vou imprimir a quantidade dos produtos com preço inferior a 50, que foi calculado dentro lá do for. Então, a quantidade dos produtos com preço inferior a 50 é no formato de float, quantidade de 50. Ele imprime, no formato de float, a quantidade de elementos que são menor que 50. Pronto, aí agora o que vocês têm que fazer? Se não fizeram os exercícios da lista 2, vamos fazer. Se fizeram e aprenderam, revisar, A prova está próxima. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato, certo? Posso explicar a vocês aí o que for, para que vocês possam ter um bom desempenho na prova, tá? Um abraço em todos, desejo sorte e até breve.